gravação, por favor, nos avise. Excelente, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma de nossas sessões do 6º Colóquio, Justiça em Quadrinhos e Filosofia do Direito. Hoje nós temos uma palestra muito especial. O nosso convidado é o quadrinista Daniel Brandão. A palestra se chama Memórias Inventadas, o processo de reinterpretar a vida através de quadrinhos autobiográficos e ficcionais. O Brandão é quadrinista, arte, educador e ilustrador, 25 anos de experiência no mercado nacional e internacional. Estudou em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Daniel, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso ter mais uma vez você aqui nos ensinando como pensar a dinâmica dos quadrinhos dentro e fora do Brasil. Seu trabalho é um grande referencial para todos nós cearenses e orgulho eterno. Muito obrigado. Nossa, Daniel, muito obrigado pelas palavras. Quero agradecer a presença de todos e todas que estão aqui, né? Muito obrigado por estarem aqui. Espero que vocês possam não só ficarem até o fim, mas participarem ativamente para transformar aquilo que é chamado de palestra em bate-papo, né? Eu me agrado muito mais com a ideia de um bate-papo, de algo interativo, do que de uma palestra. Eu acho que palestra normalmente é algo muito numa só direção, né? E eu acho que um bate-papo é uma troca muito mais rica. Então, se vocês puderem e quiserem, obviamente, participem, perguntem sobre o que desejarem, tá? Quero agradecer também profundamente o Daniel, uma pessoa que eu já considero um grande amigo, né? Que eu admiro também profundamente e que sempre está lembrando aí do meu nome, me convidando, sempre top, Daniel, assim, com um certo frio na barriga, meu Deus, será que o que é que eu vou falar e tal? Mas você sempre me dá muita liberdade e eu estou muito imerso, gente, em dois trabalhos que eu faço já há algum tempo, já há alguns anos, e eu resolvi, né, propor ao Daniel para falar sobre esses dois trabalhos com vocês, porque eu imagino que esses dois trabalhos, de alguma forma, não falem apenas de mim, da minha vida, né? Pode ser que reverbere e atravesse também vocês, para a gente poder pensar juntos a relação entre quadrinhos e a nossa vida, né? Por isso esse tema, assim, parece tão pomposo, né? Memórias inventadas, o processo de reinterpretar a vida através de quadrinhos autobiográficos e ficcionais. Então, eu quero começar, se vocês me permitem, contando uma historinha. Eu escrevi uma historinha para vocês aqui, tá? É o seguinte, vamos lá, imaginem junto comigo. Um navegador solitário resolve atender um chamado interno, e fazer uma longa travessia. Ele pondera, teme, resiste, quase desiste de tentar, tem medo mesmo, né? Mas cria coragem, respira, se prepara, planeja, pega tudo que ele precisa ali para colocar naquele barco, sobreviver e vai, né? Encara. Durante o início da aventura, ele sempre olha para trás e ele consegue ver claramente do ponto que ele saiu. E ele também sabe exatamente onde ele quer chegar, ou ele pensa que sabe, porque ele usa aparelhos, ele usa um GPS, né? Então tá tudo ali, né? Trajeto, previsão de chegada, ele tem uma sensação de controle, né? Até que chega um ponto da viagem que ele perde de vista o seu ponto de partida e não consegue enxergar a olho nu o seu ponto de chegada. Tudo que ele vê é o oceano. Para onde ele vira, para onde ele olha, é uma grande vastidão de água, né? Não tem nada diferente ali. Mas pelo menos, lembrem-se, ele se planejou, né? E ele tem um GPS. Certo? Pois é. Por algum motivo, o GPS perde o sinal, para de funcionar. Uma hora o sol se põe e escurece. Ele agora só pode se guiar pelas estrelas. E como diria Roberto Carlos, eu sou uma pessoa muito pop, estrelas mudam de lugar, né? Chegam mais perto só para ver. Tudo que ele pensa é: navegar é preciso, viver não é preciso.
como é que eu entendo essa frase? Como é que eu entendo essa situação? Que a vida é correr riscos, gente. Viver, tudo que há para viver é se permitir correr riscos. O resto é ficar sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É justamente por isso que eu me permito correr o risco, literalmente. Por isso que eu desenho. Então, toda vida que eu me deparo com um papel em branco, com um novo roteiro, com uma nova proposta de trabalho, eu me sinto como esse navegador. E tal hora, normalmente no decorrer do processo, tudo que eu tenho são as estrelas a me guiar. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre 2 dos meus trabalhos, projetos profissionais que estão em andamento. Acredito eu que sejam os 2 mais importantes da minha vida, né? Eu já faço isso, né? Já trabalho com quadrinhos e com desenho há 27 anos, mas eu acho que eu nunca me dediquei tanto a projetos como esses 2, nem nunca me desnudei tanto em projetos que eu fiz quanto esses 2, que são Os Mundos de Liz e Madalena, né? Então, me permitam aqui falar um pouquinho sobre cada um desses projetos, antes da gente abrir para o bate-papo, né? E para as imagens. Eu tenho imagens aqui para mostrar desses 2 projetos, para a gente conversar também, tá? Vamos lá, vou começar pelos Mundos de Liz, né? Gente, Liz é minha filha. Hoje ela tem 18 anos, mas quando eu criei a personagem, com seu nome, semelhança, ela tinha 6 anos apenas. Isso foi em 2009. A ideia original, assim, era contar histórias reais dela, né, em forma de tiras para a família. Mas de cara, eu já questiono aqui, de acordo até com o meu próprio título do bate-papo, assim. Será que essas histórias são reais mesmo, uma vez que a gente desenha, que a gente escreve um roteiro, que a gente interpreta isso, adapta para a linguagem dos quadrinhos, né? O quão de real existe ou existia nessas tiras, né? Isso é uma coisa que também eu me pergunto muito, assim, e o quão de ficção tinha nelas. Bem, o projeto extrapolou, né, a intenção original, e a personagem acabou gerando, entre 2009 e 2016, 6 livros. Assim. Isso ultrapassou muito mais do que as minhas expectativas. Dentre esses 6 livros, tem livros feitos completamente independentes, livro por editora. 4 desses 6 livros foram livros paradidáticos, ou seja, a minha personagem está aí pelo Brasil em algumas escolas. Isso para mim é muito bom, né? E nesse período todo, até 2016, eu mantive a personagem do mesmo jeito que eu criei, né? Com 6 anos de idade, mais ou menos 70% daquilo que eu produzi foram inspirados em fatos que a própria Liz me trazia, ou a minha esposa Juliana, enfim, a minha família, né? Meu núcleo familiar ali. Eu usei, assim, como preceito, uma tradição longa dos quadrinhos de personagens que não crescem, de personagens que não envelhecem, né? Eu poderia citar a Mafalda, o Calvin, né? A própria Mônica, durante muitos anos, né? Nunca envelheceu. Até hoje existe a Mônica clássica que está lá com a mesma idade, né? Então essa é uma tradição muito longa, assim, nas histórias em quadrinhos, e eu mantive isso até 2016. Entre 2016 e 2018, eu precisei dar um tempo no projeto para me dedicar à produção de materiais didáticos. Eu participei como coordenador de conteúdo de um grande curso online, capitaneado pela Fundação Demócrito Rocha, enfim. Eu tive muitos trabalhos voltados a essa área de ensino relacionado a quadrinhos e a desenho. Eu sou professor também, né, de quadrinhos e de desenho aqui no estúdio. Então, eu dei esse tempo. Esse tempo ele foi quebrado mais ou menos em 2017, quando eu fui convidado pelo jornal O Povo para produzir tiras diárias para eles, né? E
caramba, isso mexeu muito comigo, né? Quando eu fui convidado para fazer isso. Porque, de certa forma, de uma maneira muito generalizada, eu diria, assim, eu me sinto uma pessoa meio anacrônica muitas vezes. Meio fora do meu tempo, né? Então, quando eu fui convidado, eu pensei assim, nossa, mas o jornal impresso tá meio que em decadência, né? E tiras em jornal, então, poxa, quem é que ainda lê tiras em jornal? Mas eu imaginei que aceitar e fazer isso seria quase que uma espécie de resistência, sabe? Não só uma resistência, como uma volta às origens. Porque os quadrinhos como meio de comunicação de massa, não como linguagem, mas como um meio de comunicação de massa, meio que surgiu nos jornais, né? Em forma de tiras mesmo. Então, ter essa oportunidade, de novo, porque na minha carreira eu já tinha tido com o Capitão Rapadura, muitos anos atrás, mas não era um personagem meu, né? O personagem Capitão Rapadura é do Mino, para quem não sabe. E eu trabalhei com o Mino durante 10 anos, né? Então, pela primeira vez, eu tinha a oportunidade de fazer uma tira realmente diária para o jornal. Então, assim, eu pensei em grandes ídolos meus, né? Acho que o maior de todos que faz isso é o Bill Watterson, do Calvin. Ele disse, caramba, eu vou me atrever a tentar entrar nesse clubinho aí, né? De maneira muito tímida. Ninguém vai me ver nessa festa necessariamente, mas eu vou estar com essa credencial de ser um tirista. e aí topei, né? Topei com muito medo, claro. Eu fiquei pensando, será que eu vou ter ideia para fazer tiras de domingo a domingo, né? Eu fazia tiras, aquelas tiras normais, pequenininhas, diárias, de segunda a sábado, e eu tinha uma página dominical para preencher também, né? Então, a primeira decisão que eu tomei foi, eu preciso modificar a personagem Liz, porque eu não vou ficar aperreando a Liz, a minha filha, a Liz real, para ela me dar ideias todos os dias. Ela vai fugir de casa, ela não vai me aguentar. Então eu preciso me desgarrar um pouco dessa ideia de que, sei lá, 70% do que eu produzo é baseado em fatos e tal, e pensar em algo ficcional, né? E outra coisa também, a minha filha, em 2018, já estava com 14 anos, já fazia um tempo que eu estava longe desse universo infantil, então eu decidi que a tira seria ficcional, que eu precisava ampliar o universo da personagem, que a minha personagem iria ter 14 anos e ser junto com a Liz real, né? A única coisa que eu mantive, assim, não ficcional, foi essa questão, assim, a personagem envelhece junto com a minha filha. E aí eu mudei o nome para Os Mundos de Liz. E esse Os Mundos me dá a chance de não falar só da Liz. Me dá a chance de poder falar de tudo, né? Eu precisava ampliar esses horizontes realmente para conseguir fazer uma tira todos os dias, né? Todos os dias. E eu tinha consciência também que o leitor que ainda lia jornal, né? Que ainda lê jornal, na grandíssima maioria dos casos não é um leitor infantil, né? São pessoas adultas já, senhores, então senhoras então eu precisava me comunicar também com essas pessoas, né? Então por isso a minha decisão de fazer a personagem crescer e de tocar em temas um pouco mais próximos dos temas adultos, né? Então eu queria dividir com vocês que a partir daí eu mantive, digamos assim, alguns personagens baseados em pessoas reais, mas eu tive total liberdade de criar personagens absolutamente novos e ficcionais, né, para tratar de assuntos absolutamente diversos. Então, antes mesmo de vocês conhecerem imagens da tira, né, eu vou contar aqui. Liz, minha esposa Juliana e eu, obviamente, né, são baseados em pessoas reais, mas alguns outros personagens, como Ângela e Cláudia, por exemplo,
que é mãe e filha, né? São baseados numa pessoa só, que é uma amiga minha chamada Cláudia, né? Eu a homenageei duplamente. Assim como o Duduquinho também é baseado numa pessoa real. O psicólogo é baseado no meu antigo psicólogo. E ele sabe disso. E ele aparentemente gosta muito disso, né? Atualmente eu uso as pessoas que trabalham no estúdio aqui como personagens também, no caso Luiz Carlos, Blenda, Miguel. Então, todos esses são baseados em pessoas reais. Já Florência e Hortência, que são dois velhinhos, um casal apaixonado de velhinho, são personagens ficcionais, mas são uma espécie de projeção, assim, do que eu imagino Ju e eu, né, minha esposa e eu, no futuro. É uma brincadeira meio que eu faço de uma projeção aí do futuro, né? Já Bailarina, o Damasceno, o escritor, Luizinho, Mona, etc, etc, todos os outros são personagens absolutamente ficcionais. A partir desse elenco, né, usando esse elenco aí como base para mim, eu consigo falar sobre dores do crescimento, né, sobre família, amizades, amores, filosofia, política. Tudo cabe nos mundos de Liz. A grande maioria das tiras realmente são ficcionais, mas algumas não são, né? Eu me permito, vez ou outra, realmente falar de algo que aconteceu comigo, né? E o curioso, como eu posto todas as tiras no meu Instagram, eu tenho resposta dos leitores, né? O curioso é que eu sinto que os leitores não sabem necessariamente quando é ficção, quando não é. Na verdade, eu me pergunto se eles sabem mesmo ou não, né? Essa é uma dúvida que eu tenho, não tenho certeza disso. Na verdade, eu nem gosto muito de ter muitas certezas. Eu gosto de ter boas perguntas. E então eu me pergunto assim, será que eles sabem? Porque a partir do feedback deles, gente, muito curioso isso, muito legal, muito rico, assim. Pessoas, especialmente das redes sociais, eles sentem que conhecem a gente, sabe? Sentem que conhecem minha família, acreditam que a maioria das coisas ali é real, acreditam que a gente faz as coisas daquele jeito, fala as coisas daquele jeito. E alguns meio que se sentem amigos da família, assim, sabe? Já opinam sobre personagens e etc. Eu não estou falando dos haters, porque, enfim, quando eu falo especialmente de políticas, quase sempre surge algum hater, né? Isso é absolutamente comum. E quando eles surgem, eu vou pesquisar, e eu tenho paciência de pesquisar quem é. Normalmente, eu sinto que eu acertei no alvo. Que houve ali uma seleção natural darwiniana, né? No meu Instagram. Então, não é algo que necessariamente me tira o sono. Mas, na maioria dos casos, as mensagens, os feedbacks são muito carinhosos e muito pessoas que se sentem muito íntimas. Eu acho isso muito curioso, assim, porque é a ficção e a realidade se misturando ali na cabeça das pessoas, né? Então, mesmo sendo uma obra ficcional, Os Mundos de Liz, ele tem um viés muito pessoal. Realmente, às vezes eu me desnudo ali, e como vocês vão ver nos exemplos que eu vou mostrar para vocês, talvez o mais forte de todos, desde 2018 até hoje, porque eu continuo fazendo as tiras, né? Hoje em dia não mais diariamente, eu faço as tiras 3 vezes por semana, elas saem segunda, quarta e sexta, mas eu acho que o período mais forte, mais marcante desses anos todos que eu faço a tira foi o período em que meu pai morreu. Meu pai morreu de Covid no ano passado, e depois de relutar por um tempo, eu acreditei numa coisa que eu sempre defendi, de que a arte sublima, né? Ela é capaz de tirar coisas de dentro de você e você conseguir lidar um pouco melhor com dores, enfim, com obstáculos da vida. E eu também senti que era importante dividir isso por uma questão também política, né? Então, antes de falar do meu próximo projeto, Madalena, eu gostaria de mostrar algumas imagens
desse projeto dos Mundos de Liz para vocês. Pode ser? Vocês têm alguma dúvida? Tá todo mundo me ouvindo e vendo bem? Tá tudo tranquilo? Valeu, Daniel. Obrigado pelo feedback. Então, vou abrir aqui algumas tirinhas e eu vou convidar vocês a meio que entrar na minha casa a partir delas. Vamos lá, eu selecionei só tiras que tenham a ver mais com a minha vida mesmo, né? Digamos assim, as menos ficcionais. Então, espero que todo mundo esteja vendo bem aí. Essa tirinha eu selecionei porque a minha casa, o lugar em que a gente come, é realmente assim. Né? Então, isso realmente é um convite para as pessoas conhecerem a minha casa. Né? Então, acho isso curioso. Nem sei se vale a pena. Eu acho que eu não vou ficar lendo as tiras, tá, gente? Vou só passando aqui e comentando. Esse é o Damasceno. Esse é um personagem ficcional, mas ele tem é um personagem que eu uso para criticar muito um certo estereótipo, assim, do cidadão de bem. Mas o curioso, assim, para poder eu dar minha cara a tapa, é que eu sempre uso fotos de mim mesmo para desenhar o Damasceno, né? Então, o Damasceno tem algo de mim no personagem. Eu acho que todo personagem tem algo do autor, né? Mas eu faço questão de dizer que eu uso fotos minhas para fazer referência ao desenho do Damasceno, né? Essa é uma tirinha que me inspirou a escrever o texto inicial do nosso bate-papo, né? Que eu boto assim, viver, fazer escolhas e desenhar, tudo é uma questão de correr o risco, né? E realmente, desenhar, para mim, é uma boa metáfora da vida, assim, pelo menos de como eu vejo a vida. Desenhar e fazer quadrinhos. Bem, uma tirinha política, usando a Liz, né? A gente está passando por situações muito estranhas em relação à censura. E essas são as tiras sobre o meu pai, sobre a morte dele, sobre a perda dele, né? E realmente eu me coloquei na tira de fato, né? E contei como foi doloroso, né? O dia, enfim. E o que aconteceu de fato, né? Então, eu resolvi expor isso em tira, em arte, assim, para tirar isso de dentro de mim, para não carregar isso literalmente sozinho. E, como eu disse a vocês, também com um viés político, né? Que nessa tira aqui eu falo disso. De uma maneira muito, muito forte. Eu precisava falar isso, né? Eu não ia conseguir segurar, né? Então, aqui eu não considero isso ficção, né? Eu considero isso altamente autobiográfico e aqui eu realmente estava me desnudando mesmo, né? Esse é meu pai, esse que está cantando. Então essa foi a última tira da sequência que eu fiz no período que ele morreu, né? Ele morreu em 2021. Aqui já é uma tira em que eu não uso um personagem fixo, mas eu resolvi mostrar para vocês, para mostrar a liberdade que eu tenho com os mundos de Liz, ou seja, eu não preciso ficar preso a personagem nenhum, né? O fato de ser os mundos de Liz, absolutamente tudo é possível. Essa é uma tira que eu gosto muito, assim, porque aqui a gente pratica muito modelo vivo, né? E modelo vivo normalmente é uma coisa que quem nunca praticou desenho, nunca fez curso de desenho, assim, tem esse jargão não, esse clichê, né, na cabeça, assim, daquela modelo nua, daquele modelo nu, enfim, os desenhistas desenhando. E eu sempre enxerguei isso, na verdade, de uma maneira inversa, assim, eu acho que quem desenha é que se desnuda, sabe, assim, quando a gente se permite desenhar, se permite colocar coisas que estão dentro da gente,
para fora e expor isso, né, e publicar isso, a gente de fato se expõe, né? Essa é uma tirinha que eu gosto muito do Damasceno também, mais uma tirinha do Damasceno com uma reflexão sobre algoritmos, sobre a maneira que a gente está enxergando o mundo de acordo com nossas bolhas, né? De acordo com essas telas que estão servindo de janelas assim entre a gente e o que a gente fica pensando que é o real, né? Essa é outra tira que me marcou muito, porque eu estava passando de carro por uma rua de Fortaleza e eu vi essa cena. Eu vi a cena de um morador de rua, enfim, muito magro, muito esquálido, assim, sentado na frente de uma padaria enorme, né? E aquilo mexeu profundamente comigo. Eu, da janela do meu carro, tirei a foto da imagem, assim, e rapidamente. Eu não estava dirigindo, eu estava no passageiro. E eu até demorei uns dias, demorei um tempo, assim, para fazer essa tira, porque, enfim, essas cenas, essas imagens, essa realidade de fome e de miséria que o Brasil nunca saiu 100% dela, mas que voltou de uma maneira muito forte agora com o governo Bolsonaro, isso vem mexendo muito comigo, né? Eu quis, enfim, praticamente, não sei se denunciar a palavra, mas dividir isso com as pessoas que leem as tiras, né? Esse é o escritor, esse é um personagem ficcional, mas como eu já falei antes, né, também fala muito de mim, assim, fala muito sobre dificuldades de executar projetos, né, sobre procrastinação, sobre algumas ideias erradas também que as pessoas têm sobre quem cria, né, obras. E essa é uma das tiras que eu fiz com o escritor assim, mais sensíveis e que eu mais gosto, e que no final da tira ele escreve assim, você não está só, conta comigo, né? E eu considero que essa frase, às vezes, ela é mais importante do que outras coisas que ele poderia escrever. Então, às vezes, você fazer a diferença na vida de alguém com algo muito simples, né? Pode ser bacana. Aqui é para mostrar, assim, que aqui eu estou sempre antenado com o que está acontecendo, né? No Brasil, no mundo. Então, isso aqui foi feito na época da volta das aulas presenciais. Então, sempre eu estou usando, assim, essas notícias. Sempre não, desculpa. Muitas vezes eu estou usando essas notícias, essas mudanças, essas coisas que acontecem, né? A pandemia fez parte das minhas tiras, obviamente, né? Então, as minhas tiras são todas vinculadas também ao que está acontecendo no mundo. Algumas até ficam datadas, eu nem coloco nos livros ou no livro que compila as tiras, né? Eu só coloco tiras que sejam mais atemporais. Algumas ficam datadas, mas é isso. Sai no jornal, a ideia é que algumas delas realmente sejam vinculadas ao que acontece no mundo hoje, né? Essa outra tira que eu gosto muito e que também desnuda um pouco assim o meu pensamento sobre amor, sobre relacionamento, sobre liberdade, porque para mim amor e liberdade são duas coisas que andam juntas, e eu e minha esposa pensamos muito parecidos, e eu sempre que posso, de maneira muito sutil, de maneira muito poética, pelo menos tento, né? Tento dividir isso com as pessoas, assim, sabe? Para que as pessoas amem de uma maneira mais livre, mais leve, mais sincera todo mundo. Independente de ser amor romântico, né? Ser ou amor de amigos, né? Ou de pai, filho, enfim. Amor em geral, né?
Mas é uma coisa minha, né? Uma maneira de pensar. Essa eu escolhi, assim, porque eu pensei, poxa, se é uma palestra para me expor, né? Então deixa eu expor, assim, o que eu sei fazer de pior também, que é dançar. Adoro a ideia de dançar, eu tenho uma relação com a dança muito forte. Tanto é que eu criei a personagem bailarina por isso. Eu gostaria muito de dançar bem, né? Mas não é o caso. E essa tira é uma tira em que eu tirei fotos de mim mesmo, ri muito, me diverti muito fazendo essas fotos. E Ju e Liz, eu botei elas para participarem também ali, sabe? De vez em quando eu amolo elas e uso elas como modelo também. E essa é mais ou menos a minha sala, né? A sala da minha casa. Então também tem essa intimidade aí nessa tirinha. Além do fato de eu escutar LPs até hoje, né? Também tem esse detalhe, assim. Essa é uma tira para mostrar que eu também uso músicas, poesias, né? Obras de outras pessoas que me tocam também e que eu consigo visualizar na mente imagens que possam traduzir ou que possam dar outro sentido, ampliar o sentido daquilo que eu consumo. Então aqui é de uma música do Arnaldo Antunes, que eu gosto muito, chamada Socorro. Eu fiz uma tirinha, que tem um viés filosófico bem interessante, na minha opinião, né? Aqui é mais um exemplo, esse é um clipe, um videoclipe muito famoso do Bob Dylan, né? E eu via as pessoas indo se vacinar, assim, muita gente com cartazes, né? Com camisetas, assim, com recados de fora Bolsonaro e tal. E eu imaginei, poxa, como seria o Bob Dylan, né? Nesse clipe, assim, cheio de cartazes e dando o recado dele, assim. O recado que a maioria das pessoas estava dando na hora de se vacinar, né? A maioria das pessoas não bolsominion, mais de esquerda. O que mais? Isso aqui é, além de ser a minha casa, a minha família, também tem um viés um pouco sobre metalinguagem, né? Porque a Liz brinca e diz assim, poxa, como é que você quer tornar o planeta um lugar melhor? Fazendo quadrinhos, né? Que é basicamente o que eu tento fazer realmente, mas eu mesmo me questiono isso, né? Isso aqui era só eu exausto mesmo com a pandemia, eu acho que todo mundo ficou muito exausto nesse período, né, de pandemia junto com o Bolsonaro no poder. Essa é uma crítica às pessoas que estavam atuando meio como escolhendo a vacina, né, dizendo que não queriam se vacinar com qualquer uma e tal, mesmo meio que sendo um sommelier de vacina, né? E aí eu brinco um pouco com isso aqui. Essa é outra tira do Damasceno que eu gosto muito, que, enfim, e que eu também acho que tem um questionamento filosófico e social muito forte sobre o funcionário do mês, né, sobre essa valorização do funcionário padrão e, e o que as empresas, como as empresas usam isso, como o capitalismo, na verdade, usa isso para deturpar ideias do que é uma boa vida, do que é ser enfim, uma pessoa produtiva, né? Há essa confusão. Essa tirinha é para mostrar o meu psicólogo, né? Já que eu ia expor, vamos expor logo todo mundo, né? Em nenhum momento eu falo o nome dele nas tirinhas, mas a aparência dele era, né? Ele não é mais meu psicólogo, mas é meu amigo. Era assim. Aqui é a Cláudia e a Ângela, né? Que são os personagens que eu uso para homenagear a minha amiga Cláudia Salles, que eu acho que o Daniel Camussa até conhece, né? Ela já participou, acho que de um evento que o Daniel organizou. Acho que aqui é só mais uma tira para mostrar que eu uso
não só minha família, mas os cenários da minha casa para desenhar. Isso dá uma certa intimidade, né? Mais uma. Isso aqui é brincando com a Alexa. Desculpa. Aqui é mais uma tira em primeira pessoa, né? Aquelas que eu mais me exponho, e normalmente é algum desabafo, alguma coisa assim. Normalmente, quando eu faço tira, gente, eu tô muito chateado. Eu não estou bem quando eu faço tiras assim, em primeira pessoa, né? É uma maneira de tentar melhorar, de tentar desabafar. Essa, por exemplo, é uma tira real que aconteceu no ano passado, né? Pertinho ou no dia do meu aniversário. Eu não curto muito festas de aniversários, nem ligo muito assim para presentes e tal, ligo muito para presenças, né? Para presenças e etc. Essa é uma tira que representa bem essa projeção do Florencio e da Hortência como um futuro possível, né? Para Ju e eu, esposa e eu, né? Mais uma tira baseada em fatos aqui, que é o caso da Liz. Ela fez o Enem no final do ano passado. E essa foi a tira que eu fiz no aniversário do meu pai, o primeiro aniversário sem ele, né? Eu coloquei uma das músicas que ele mais gostava e um dos lugares que ele mais gostava, que era o bar, só que vazio, né? Primeira data sem ele. Então, essa foi uma tira também que foi bem pesadinha para mim. Isso aqui tem a ver com... Isso também é verdadeiro, tem a ver com o vestibular, com o Enem, né, da Liz, e com a minha neurose com horários. Né? Eu sou bem neurótico com horários. Normalmente, em aniversários de casamento, de namoro e tal, eu faço tiras em homenagem a Ju ou ao nosso relacionamento, como essa daqui. E às vezes, como essa daqui também, eu peço para ela fotografar comigo, tirar referências. Às vezes ela gosta de participar, às vezes não. E a partir daqui, eu comecei esse ano a fazer tiras cujo cenário era o estúdio, o próprio estúdio, né? Eu fiquei, poxa, por que eu nunca fiz isso antes, né? Mas o grande motivador foi o fato de a Liz ter passado no Enem e ter pedido para começar a estagiar aqui. Então, se a Liz, a personagem, né, ia passar a frequentar o estúdio, por que não o estúdio não ser também mais um cenário para as tirinhas, né? Então, se o estúdio seria cenários para as tirinhas, as pessoas que trabalham aqui de forma mais fixa se transformariam em personagens, né? No caso, Luiz, Blenda, Miguel, a Ju, eu e a Liz. Então, eu passei a fazer essas tirinhas. E o personagem que ficou mais engraçado, que eu mais gosto de fazer atualmente daqui, é o Luiz, porque ele é um baixinho, impaciente e engraçado e apaixonado. Ele é muito passional, né? Ele vai de 0 a 100 muito rápido. Então ele é um personagem pronto, muito bom. Mais uma tira baseada em fatos, quando a Alice conseguiu tirar a carteira dela. Então vejam que está tudo vinculado, assim, de alguma forma à realidade. Mas não foi assim, né? Isso é muito importante dizer. Eu sempre interpreto ali de maneira ficcional. E esse é o Florencio e a Hortência, eu acho que são os meus personagens mais fofos, baseado num poema do Mário Quintana, né? Uma tira dedicada a Ju. Olha só, quanta coisa juntas aí que eu contei para vocês e que está nessa tira, né? Aqui dá para vocês ver bem mais personagens aqui do estúdio. O Luiz está sempre presente. A bailarina, né? Não podia faltar para apresentar a vocês também. Essa é uma tira quase real, né? Quando meu time joga tarde da noite, eu normalmente não posso comemorar gol nenhum, não posso fazer nenhum barulho, então eu imaginei uma tirinha, se eu fizesse barulho, o que ia acontecer comigo? Esses jogos estão terminando muito, muito tarde. E essa é acho que foi a última tira publicada, e a última tira que eu tenho para mostrar para vocês nessa manhã.
tá? Espero que vocês tenham gostado de ver. Há alguma pergunta antes de eu ir para a segunda parte? Alguém que está aqui tem alguma dúvida? Obrigado, Matheus. Obrigado pelo elogio aos traços. Muito obrigado. Beleza, Vitor, tranquilo. Então vamos falar sobre o meu outro projeto. Esse outro projeto, opa, Daniel, quanto tempo você leva para produzir uma tirinha em média? Eita, Daniel, depende da tira, sabe? Ontem, por exemplo, eu passei de 10 da manhã às 6 da tarde para fazer uma única tira, porque ela era complexa. Mas quando as tiras são mais simples, eu consigo às vezes fazer 2 num dia, sabe? Então, assim, hoje eu me dedico para fazer as 3 tiras da semana. Eu escrevo todas as quartas-feiras. Quarta-feira é o dia que eu faço os roteiros. Quinta, eu tenho que fazer a tira de segunda, né, aconteça o que acontecer, para poder dar tempo de ser colorida e mandada para o jornal. Aí, quando é mandada a tira de segunda para o jornal, eu fico mais tranquilo. Aí, normalmente, eu faço sexta e sábado as outras 2 tiras. Porque segunda e terça eu me dedico ao meu novo projeto, porque eu continuo tendo a página de domingo do jornal para mim, só que eu não uso mais os Mundos de Liz nessa página de domingo. Eu uso o projeto Madalena. E esse projeto Madalena eu me dedico às segundas e terças para isso, porque eu não consigo fazer em um dia só. Eu vou explicar para vocês tudo que eu faço nesse projeto agora. E aí, eu quero até agradecer você, Daniel, porque vai ser a primeira vez que eu vou falar desse projeto, eu acho, de uma maneira assim, formal, né? Os Mundos de Liz, já, como é mais antigo, eu já falei outras vezes, né? Vocês vão ver como o Projeto Madalena tem a ver também com direito, de alguma forma, com estudar direito, né? Então vamos lá, vou começar dizendo para vocês o seguinte, que o Gabriel Aragão, né, ele é um poeta, ele é um músico, um artista, e ele fazia, quando eu o conheci, né, ele fazia direito, ele estudava direito na Unifor. Então ele estava estudando para ser um advogado quando ele foi meu aluno de histórias em quadrinhos, há muitos anos, eu não vou lembrar exatamente o ano, tá, gente? Peço desculpas por isso. Durante o curso de quadrinhos, ele conheceu a minha história pessoal. E isso serviu, em alguma medida, para ele atender um chamado, sabe? Para a sua própria aventura, aqui, usando uma metáfora do Christopher Vogler, ou do Joseph Campbell, né? Porque eu também fui aluno de Direito. Eu fui aluno de Direito em 1994, na UFC, foi a minha primeira faculdade, mas eu confesso que eu não consegui fazer nada direito. Eu fiquei meio mal, meio deprimido, assim, meio fora de um lugar que eu me reconhecia, né? Não consegui me integrar bem. E aí eu precisei de muita coragem para desviar o meu caminho, né? E batalhar para me tornar um quadrinista, uma coisa muito diferente do direito, né? E o Gabriel, quando soube disso, sobre como eu fiz isso, o que é que aconteceu, ele quis contar essa minha jornada em quadrinhos. Eu sempre relutei muito, porque eu sempre achei que isso não era uma história que interessava mais ninguém, né? Mas, enfim, ele insistiu, ele se preparou, ele leu livros sobre roteiro, ele entrevistou um monte de gente, ele colheu um monte de depoimentos, escreveu a versão dele dessa minha jornada, que de uma maneira até muito mais ampla do que simplesmente o fato de eu ter saído da faculdade de Direito e me tornado quadrinista, né? Mas o que é interessante quando eu parei e li o que ele escreveu é que é a versão dele. Então você meio que vê a sua vida, lembrar da sua vida escrita por uma visão de uma outra pessoa é ao mesmo tempo estranho e fascinante, assim. Então eu tive uma sensação dicotômica quando eu li o argumento dele, né? Eu reconhecia a história como algo que eu vivi, mas ao mesmo tempo eu sentia que estava lendo uma ficção, né? Eu demorei alguns anos, assim, resistindo a desenhar isso, sabe? A transformar isso em quadrinhos de fato. Eu tive que fazer muitas sessões de terapia
para conseguir encarar novamente esse texto do Gabriel e começar a fazer a minha parte do trabalho, né? Porque, enfim, é isso que eu falei para vocês, assim, eu acho que no íntimo eu achava que eu não sabia se eu queria reviver aquilo fazendo quadrinhos, né, aquilo tudo, nem tinha e nem tenho certeza, na verdade, se mais alguém se interessa por isso, porque eu fui atrás até da definição de biografia e de autobiografia, e na definição de biografia tem uma coisa que é muito curiosa, que diz assim, definição que está na internet, tá? A biografia é um gênero textual que revela a vida de uma pessoa importante e ou conhecida socialmente. Isso me fez rir muito, assim. E ele disse que quando o texto é escrito em primeira pessoa, é uma autobiografia. Né? Porque, enfim, não, na minha cabeça, assim, eu estou longe disso, claro, nem almejo isso, tem nada a ver comigo. Então eu fico me perguntando, assim, por que contar essa história? Isso me trouxe, obviamente, inseguranças. Então, por isso que sessões de terapia me ajudaram muito a fazer isso. Mas o Gabriel queria muito. O Gabriel, sempre que me encontrava, queria isso. Vale dizer que o Gabriel, em paralelo, nesses anos todos, ele largou o direito, ele montou uma banda chamada Selvagens à Procura de Lei, e hoje, de fato, ele é um cara famoso, né? De lotar shows e tal, já fui vários shows dele, fico impressionado, assim, com aquela multidão cantando as músicas dele e tal. Então, é um cara extraordinário. Nem mora mais aqui em Fortaleza, mora em São Paulo, por isso que a gente se encontra pouco, mas sempre que a gente se encontrava, ele, enfim, me cobrava, né? Mas, o que é que aconteceu? Assim? Eu tomei algumas decisões para poder eu fazer minha parte do trabalho. Eu precisava me distanciar ainda mais da história real, né? Então, eu pedi ao Gabriel para trocar os nomes dos personagens principais, Dani e Ju, né? Daniel e Juliana, para Léo e Bia, né? Então, eu mudei os nomes de personagens e o visual também, tá? Que representavam a minha esposa, meu pai, minha mãe. Todos estão lá com carinhas diferentes e nomes diferentes. Isso me deu um certo distanciamento, né? Então, agora eu conto a história de Léo, que é casado com a Bia. Né? Outra decisão que eu tomei foi usar o jornal como um grande motivador para que eu faça uma página por semana, né? Porque sou muito ocupado. Se eu fosse pegar um projeto desse, grande, longo, gigantesco, para usar somente minha força de vontade e minha disciplina para fazer, dificilmente eu conseguiria. Mas eu tendo um prazo, eu tendo que toda semana entregar uma página dominical para o jornal, isso eu tinha certeza que ia funcionar, né? Então, para isso, eu tive que meio que convencer o jornal e a mim mesmo que essa história seria contada como os antigos folhetins, né? Existem alguns clássicos da literatura brasileira que foram contados assim, como folhetins, né? Trechinhos publicados em jornais semanalmente ou diariamente, não sei, mas frequentemente, com alguma frequência. E depois é que eram tudo se juntava num livro, né? Então eu estou encarando o projeto Madalena como um romance gráfico contado em forma de folhetins, como antigamente. Então toda semana o leitor recebe uma página nova. Não só no jornal, gente, porque eu sei que nem todo mundo lê jornal, né? Mas também no Instagram. Eu criei um Instagram só para o projeto Madalena. Então, quem quiser acompanhar tudo que foi feito até aqui, tá lá. O argumento é do Gabriel Aragão, né? E é um argumento, não é um roteiro, assim, não está dividido em páginas, em quadros. Eu que decupo o texto, né? Eu separo os quadros, crio muitos diálogos, faço o letramento, desenho, arte finalizo. Por isso que eu preciso de pelo menos 2 dias por semana para fazer essa página. E o Miguel Felício, que é o mesmo que colore as tirinhas da Liz, ele é o responsável pelas cores. Então, esse é um trabalho feito por 3 artistas, por 3 pessoas diferentes, contando uma história que é baseada na minha vida, né? Então, ela tem um pé na biografia e na ficção muito fortemente, assim. A gente já está na página 66 desse projeto, né? Hoje é o dia de eu terminar de desenhar a página 67.
E eu me sinto exatamente como aquele navegador da história inicial que eu contei para vocês. Eu não enxergo mais o início da história, tudo que eu enxergo é água ao meu redor. Eu não tenho GPS, porque eu não tenho um roteiro completamente pronto. Eu só tenho as estrelas. As estrelas são o texto do Gabriel. Mas eu faço questão de continuar, porque isso está fazendo muito sentido para mim, assim, no sentido inclusive terapêutico. E minha vida é isso, eu escolhi correr o risco. E, mais uma vez, eu vou pausar aqui minha fala, minha breve fala, e vou me desnudar um pouco e mostrar mais imagens para vocês. Tá legal? Então, vamos lá. Esse papo também está sendo uma grande sessão de terapia para mim. Então, eu acho que eu vou começar pelas referências, por fotos reais, né, de algumas pessoas que estão na história, para vocês conhecerem assim, um pouquinho disso. Então, vamos ver se eu consigo aqui compartilhar a imagem com vocês. Beleza, esse cara aqui é o Neal Adams, né, que eu conheci em 98. Ele foi desenhista de muitas coisas, ele é uma lenda dos quadrinhos, mas o principal trabalho dele foi com o Batman, ali na virada dos anos 60 para os anos 70, junto com Danny O'Neill, né? Quem gosta de quadrinho, quem conhece um pouco da história das histórias em quadrinhos, sabe a importância que esse cara tem. Isso aqui é na casa do Sérgio Cariello. O Sérgio Cariello é um brasileiro que foi meu professor lá na Joe Kubert School, né? Eu estudei na Joe Kubert entre 2000 e 2001. Inclusive, a linha narrativa da história é essa minha viagem aos Estados Unidos, então todo o resto é contado em flashback. Então o Sérgio é um personagem da história. Essa é a minha turma, né? Minha sala na Joe Kubert School, quando eu estudei lá. Essa é uma foto tirada por mim. Inclusive, já desenhei essa imagem na história em quadrinhos. E como conta a minha história, né? Conta também o meu casamento com a Ju. Isso é como eu era quando casei em 2000, pouco antes de viajar. Casei para viajar, assim, a grande motivação do casamento foi ir morar fora e a Juliana morar comigo, né? Estamos juntos até hoje. Esse cara chama-se Mike Chen, ele era coordenador da escola na época, também personagem da história em quadrinhos. Mais cenas de sala de aula da Joe Kubert. Esse foi o diner, vizinho da Joe Kubert, onde a Juliana, minha esposa, trabalhou e onde trabalha a Bia, né, da história, e onde eu trabalhei também de maneira breve. Essa foi uma das casas, um dos quartos, na verdade, que a gente alugou e eu morei, e era onde eu trabalhava, fazia os trabalhos de escola, e também cheguei a trabalhar como desenhista assistente do Sérgio Cariello, né? Então era onde eu trabalhava. Morei em 3 lugares, mas esse foi o primeiro, assim. Essa é a estação de trem de Dover, que é a cidade da Joe Kubert School, da escola que eu estudei. Essa é a fachada da escola. Sérgio Cariello. Aqui vão ter fotos de alguns professores da minha época, né? Jeffrey, Alex Stevens, eu não sei se vou lembrar o nome de todos, tá? Esse é o High Eisman. Ó, esse eu não lembro o nome, desculpa. Fernando Ruiz, apesar desse nome, ele não era brasileiro. Parte da minha turma, sala de aula. Você vê que não tem, olha só, a época, né? Não tem nenhuma mulher na sala, né? É uma coisa muito masculina, muito machista, né? E esse é o Neal Adams novamente. Então eu vou agora mostrar páginas para vocês compararem. Não compararem, eu acho que não é isso. Mas para vocês agora verem um pouco da interpretação ficcional disso em quadrinhos. Como eu disse, são 66 páginas, eu não vou mostrar todas, então podem ficar tranquilos, tá? Não se desesperem.
vão ser só alguns trechos que eu vou mostrar para todo mundo. Então vamos lá, essa é a primeira página e a história começa nessa viagem que eu fiz em 98 e eu fiz com o intuito de conhecer a escola, de ser aprovado, enfim, né? Eu só entrei na escola mesmo no ano de 2000. Mas o que essa viagem de 98 me trouxe de muito forte, de muito impactante, foi justamente ter visitado essa empresa, né, essa editora chamada Continuity Press, e nessa empresa eu conheci o Neil Adams. Tá aqui ele. E aí esse encontro com o Neil Adams, ele foi retratado aqui, né? Esse diálogo, ele é mais ou menos real. Eu não vou ler para vocês, está lá no Instagram, né? Vou só instigar vocês aqui a ficarem curiosos. O diálogo realmente termina com ele se definindo como a lenda. Eu acho isso muito curioso. E esse é o título do primeiro capítulo, inclusive, a lenda. E quando eu saio de lá, e que eu volto para o hotel em que eu estava, o hotel está interditado e eu e Ju, né? Aqui Léo e Bia, a gente fica sem ter para onde ir, né? Em paralelo, eu vou contando um pouco da história do Neil Adams e a importância que ele e o Daniel Neal tiveram para a história das histórias em quadrinhos, enquanto Léo e Bia ficam nessa agonia sem saber onde vão passar a noite em Nova York, em 1998, no inverno, né? Foi bem angustiante. Isso aqui é para mostrar para vocês trechos da história também que são em flashback. Então, essas personagens aqui representariam, né, minha mãe e minha avó. Minha avó sempre foi muito importante na minha iniciação na arte, né? Se ela me levando, por exemplo, para uma aula de pintura. Aqui a aula de pintura dela, onde eu, enfim, tenho contato com isso, com o desenho, com a pintura e tal, muito novinho, né? E aqui mostra uma sequência de como era difícil também a minha casa, né? Meus pais brigavam muito, minha mãe tinha depressão e bipolaridade, e os quadrinhos e o desenho sempre foram um grande refúgio para mim, né? Eles realmente me salvaram, assim, muito, porque era para lá que eu ia quando eu queria fugir da realidade. Olha só como tem a ver com esse papo da minha palestra, né? Que é uma dicotomia entre realidade e ficção, né? Entre biografia e ficção. E esse primeiro capítulo termina com um fato também, que foi como a minha vida mudou quando eu conheci as Super Aventuras Marvel, né? Uma revista que existiu nos anos 80, pela editora Abril, e foi o meu primeiro contato com super-heróis, e isso explodiu minha cabeça, eu quis mudar completamente de vida, né? Na história também tem trechos da minha vida aqui na Grafite, que eu montei esse estúdio lá no centro, junto com o JJ Marreiro, com o Geraldo Borges, eles estão retratados aqui, de maneira ficcional também, né? Sempre que eu retrato pessoas próximas, eu respeito, assim, mudo o nome, mudo um pouco a aparência, faço só lembrar um pouquinho, mas vocês podem ver que é Fortaleza mesmo, né? O prédio que está retratado aqui era o prédio onde a Grafite de fato funcionava. Eu acho que eu separei páginas também do meu casamento, né? Inclusive a foto do casamento que eu mostrei para vocês está aqui, né? No caso, o casamento do Léo e da Bia. Tenho sempre que lembrar isso. Enfim, conversas aí com o Jota e com o Geraldo. E esse era um sítio que meu pai tinha, né? Que ele tinha e a gente frequentava antes de eu me mudar para os Estados Unidos. Esse é um diálogo muito forte que eu tive com minha mãe, né? Em períodos de crise dela, mas foi na véspera de eu viajar, foi uma despedida, ela não estava nada bem nesse período, né? Então foi muito duro para mim deixá-la, mas isso aqui não está numa sequência perfeita, tá? Eu fiz recortes, como eu disse para vocês, então tem um monte de páginas que não estão aqui. Mas eu fui, né, para os Estados Unidos, fui morar lá, fui estudar na Joe Gilbert, fui junto com
com a Ju. E o curioso é que a gente não tinha exatamente onde ficar, e tudo que a gente sabia, tudo que a gente tinha, eram informações de uma prima distante da avó da Juliana, que saiu do interior do Rio Grande do Sul para morar em Nova Jersey, e a gente não a conhecia pessoalmente. Na verdade, quase ninguém da família a conhecia pessoalmente, porque ela estava lá há mais de 30 anos já. E alguém conseguiu o telefone dela e falou da gente, enfim. A gente a viu pela primeira vez no aeroporto, e ela muito gentilmente nos levou até a casa dela, nos hospedou por um mês, mais ou menos. Então, eu conto um pouco isso, né? Conto sobre a minha ida, a minha chegada de trem, né? Em Dover. Aí tem a estação de trem que eu mostrei para vocês nas fotos, né? Uma das primeiras vezes, ou a primeira vez que eu fui para a escola, e a escola ainda estava fechada, ainda estava de férias, mas eu ansioso quis conhecer a história, e aí não marquei o tal do assignment, né? Que lá você tem que marcar isso, né? Eu só fui entrando na escola, e aí o Mike Shen estava lá e disse, ó, vocês têm que marcar a hora, saiam daqui e vão embora. Na história também eu conto alguns momentos de aula mesmo, né? Mostro alguns professores, alguns colegas, mostro o período em que a Ju trabalhou no diner, alguns bullying que sofri também por não saber muito bem inglês, né? Por ser estrangeiro, e também por estar cercado de alunos muito jovens, né? Eu fui com 24 anos, mas a maioria tinha 16, 17, 18. Eram mais imaturos mesmo. Mas aqui é uma ficção. Os bullies, eles nunca foram físicos, tá? Eram mais piadas, xingamentos e tal, mas físicos não. Mas eu consegui fazer amigos lá, né? Então esses dois amigos, eles estão na história também. E eu retrato a minha relação com eles. Essa senhora foi uma senhora que a gente alugou. Uma das fotos que eu mostrei para vocês, que é essa daqui, né? É no quarto que a gente alugou da casa dela. A gente passou acho que uns 2, 3 meses lá na casa dela, e foi muito difícil, porque ela era muito ranzinza, muito mal-humorada, muito grosseira, né? Especialmente com a minha esposa. Foi muito difícil viver e conviver com essa senhora. Sempre era muito emocionante receber cartas e encomendas do Brasil, né? Sempre chorava muito, era muito, muito forte isso, assim, receber de amigos, né? Meus pais e tudo. Aqui é para mostrar mais uma vez o Mike Shen e grande parte da turma, né, desenhada. Você vê que os alunos aqui são todos, ou quase todos, reais, né? Então, é isso. Acho que não vou mostrar mais páginas, porque eu acho que já deu para vocês terem uma ideia do que é o projeto e do quão um pé na ficção e um pé na realidade ele tem. E, de novo, a gente tem um tempinho aqui ótimo para a gente bater papo e responder perguntas de vocês. Então, vamos lá. Excelente, Daniel. Obrigado pela gentileza. Realmente é uma sessão muito pertinente. Estamos adentrando no seu universo. Muito íntimo, né? Muito íntimo. Olha, eu estou com a sensação de que a gente está entrando na cabeça do Charles Xavier, né? Quando mostrava aquelas cenas daquele universo trincado e labiríntico, né? Da cabeça dele. Eu acho fantástico. Com um pouco mais de cabelo e muito menos inteligência, tá? Que fique claro aí. Daniel, eu tenho algumas perguntas, levando em consideração suas questões profissionais, e depois a gente pode fazer algumas reflexões de algumas imagens que você fez. Os estudantes fiquem à vontade, vocês podem levantar a mão se quiser para fazer perguntas ou escrever no chat. Mas antes disso, o Matheus fez uma pergunta aqui no chat. Você também desenha se encomendarem? Sim, sim. Eu pago minhas contas não é com esses trabalhos que eu mostrei para vocês, não. Eu pago minhas contas dando aula e fazendo desenhos encomendados.
desenhos e quadrinhos encomendados. Inclusive, sou agenciado, né, de uma agência do Chile, chamada Artist Go. Então, sim, eu faço trabalhos encomendados, sim. Eu só quis mostrar os dois autorais, assim, porque são muito mais pessoais e muito mais biográficos. Eu achava que tinha mais a ver com o nosso bate-papo aqui. Daniel, é bastante comum, e você sabe disso, o crescimento de pesquisadores interessados em quadrinhos e em todo o universo, né, que corresponde ao trabalho de vocês. O que você orientaria aos pesquisadores que têm interesse em quadrinhos? Por exemplo, que fronteiras eles devem ter cuidado entre o produto e o produtor? Que desafios, aliás, que erros eles devem evitar? E o que dá para ver do quadrinista no produto que ele produz? Olha, é uma pergunta muito, muito interessante, né? Porque eu já tive nesse papel de pesquisador também, né? Já fiz um TCC, né? Uma monografia com isso, já participei de um livro até junto com a Cláudia Salles, a convite dela. E eu transformei esse meu texto em artigo, enfim. Já tive nesse papel também, né? Eu acho, assim, eu acho que hoje em dia tá mais difícil do que na época que eu fiz esse trabalho acadêmico, separar autor de obra. Eu sinto que o mundo se encaminhou para isso de uma maneira muito, muito forte. Assim. Apesar disso, eu acho que eu vou usar um termo que eu acho que Alexandre Beck, do Quadrinhos em Sarjeta, usou. Assim. Depende do tema da pesquisa, depende da linha da pesquisa, né? Porque dependendo da linha da pesquisa, você pode se debruçar sobre a obra sem se preocupar com a vida do autor ou da autora, né? Mas dependendo do tema, vai ser muito relevante você saber e contextualizar o tempo em que aquele autor ou autora vivia, né? Qual era o viés político desse autor ou autora e o quão isso influenciou naquela maneira de fazer a obra, né? Então, de certa forma, assim, realmente depende do recorte que você vai fazer. Agora, alguns cuidados que eu acho que são interessantes são cuidados que eu acho bem básicos, Daniel, que até hoje eu sinto que ainda geram discussões dentro da academia, né? O primeiro deles é entender as histórias em quadrinhos como uma linguagem própria e independente, né? E não sei lá, um gênero da literatura, como algumas pessoas ainda insistem em falar, né? Entender os quadrinhos como tendo imagem e texto como algo completamente entrelaçado, amalgamado, que é praticamente impossível separar, né? Eu digo isso também porque já vi trabalhos de pessoas que só trabalhavam o texto no quadrinho, né? E isso eu acho que fica meio estranho, assim, porque eu acho que é quase que não encarar o quadrinho como quadrinho, né? Você pensar somente no texto que está lá, exposto, tá? Não estou falando no texto de uma maneira ampla, no sentido de roteiro, no sentido de intenção do autor, não. Estou falando do balão, do recordatório. Aquilo, você desvincular isso de imagem, porque eles são imagens, inclusive, né? O balão é imagem. A tipologia no quadrinho é imagem. Tudo no quadrinho é imagem. Tudo está junto, tudo está entrelaçado, assim. Então pensar no quadrinho como um sistema, eu acho importante, sabe, para quem vai pesquisar. Mas é isso, eu acho que para responder um pouco melhor a tua pergunta, eu precisaria ter temas de pesquisas aí para opinar, né? Mas de uma maneira genérica, é isso que eu tenho a dizer. Eu vi que teve mais perguntas, eu perdi. Eu falando, me concentrei no que eu estava falando e perdi. Eu vou ler então para você. Por favor, Daniel. O Matheus Candeiro escreve o seguinte: eu estou maravilhado, sério mesmo. Nunca me interessei por desenho e nem nada.
mas fiquei muito admirado vendo a palestra. Tudo muito lindo. Parabéns pelo seu trabalho. Me deu outra perspectiva sobre o universo do desenho. Fiquei com vontade de dar um abraço no Matheus. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, Matheus. Isso vai me incentivar muito a ter mais energia para fazer a página de hoje. A Carolina continuou o pensamento do Matheus. Dá até vontade de tentar ingressar nesse mundo, né, Matheus? Ah, venho. O estúdio é um curso, né? É um curso de desenho, curso de quadrinhos. Venha estudar comigo. Tem aula presencial e online. Olha só, vendendo aqui meu peixe. O Vitor diz: ao estudar e criar os quadrinhos, isso lhe ajudou a entender melhor a si mesmo? É comum que escritores passem a transportarem seu personagem, suas crenças ao escrever. O senhor crê que está expurgando algo? Sim, totalmente. Não, totalmente, assim. Eu tenho... há muitos anos atrás, eu escrevi um texto que serviu de um editorial, cujo título é Os Quadrinhos Me Salvaram. Então, assim, fazer quadrinhos, desenhar em geral, né? Mas no meu caso é porque eu faço mais quadrinhos. Eu sinto que isso me fez escapar do caminho, por exemplo, da depressão, né? Porque minha mãe era depressiva, minha mãe e meu pai já faleceram, né? Minha mãe era depressiva, o meu avô era depressivo, vários tios meus tinham isso de maneira patológica, eu digo, né? De precisar tomar remédio e, enfim, era crônico, né? E eu não, eu consegui, acho eu, né? Sinto isso, assim, ter uma vida não depressiva por causa da minha relação com os quadrinhos, não só como produtor, mas como leitor, porque eu conseguia e consigo até hoje, assim, adentrar mundos e criar mundos e tal, que me dão um certo equilíbrio, me dão paz, é terapêutico de fato. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente para desenhar, ou você desenha ou você pensa em contas, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então o desenhar é uma meditação ativa, você tem que estar 100% presente no agora. Isso é extremamente terapêutico para a saúde mental, isso é extremamente forte. E quando a gente transporta essa informação que eu estou dando para histórias em quadrinhos, ou seja, quando você começa a contar histórias, a criar personagens, isso para mim se torna mais terapêutico ainda, porque por mais que eu seja extremamente atento ao outro, ao mundo, à vida, mas eu acho que todo personagem sai de dentro de mim, né? Todo personagem é uma sombra minha, é uma luz minha, é uma característica minha que eu vejo, às vezes, no outro, mas eu vejo quase como um espelho. E isso, de fato, como ela falou, né? Expurga um monte de coisas, me faz entender de maneira um pouco mais clara algumas outras coisas, né? Tanto é que quando faço terapia, eu faço terapia em períodos, né? Hoje eu estou fazendo terapia novamente. Muitas vezes eu levo o quadrinho meu para terapia, para conversar a respeito. Porque eu acho que faz parte, eu acho que é a maneira, as histórias em quadrinhos são a maneira que eu acho que eu melhor me comunico com o mundo e com as pessoas. Tanto é que quando eu quero dizer para alguém que eu a amo, eu normalmente coloco isso num quadrinho, né? Então eu fiz isso com minha filha, com minha esposa, com meu pai, com minha mãe, enfim, com as pessoas que eu amo, né? Perfeito. O Ícaro pergunta: Daniel, sua trajetória mostra muita resiliência. Você aparenta não ter medo do futuro. Qual o segredo para isso? É só aparência primeiro, né? Medo está presente em mim desde sempre, assim. A questão é lidar com isso, é saber lidar com isso, né? A gente faz terapia, justamente, eu faço psicanálise, não necessariamente para tirar isso de mim, mas para aprender a lidar com isso, de saber que ele faz parte e que ele não pode me paralisar. Mas eu concordo, assim, trabalhar com arte no Brasil, Fortaleza, Ceará e tal, requer muita resiliência, requer muita força de vontade. Eu já tive vontade de desistir algumas vezes, mas nunca desisti, por uma série de motivos. Mas eu preciso dizer um
gosto de admitir isso e deixar muito claro, tá? Por uma questão de justiça. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? Porque eu vim de uma família classe média, né? De um pai advogado, de uma mãe médica, nunca passei fome, né? Sempre tive onde morar. Então, sempre que eu penso na minha vida e sempre que eu vou falar sobre a minha trajetória, eu reconheço tudo isso, porque seria muito fácil ou desonesto dizer assim, não, qualquer pessoa, se tiver força de vontade e quiser, sobrevive de arte no Brasil. Isso não é uma verdade, isso não é verdade. Quem dera se fosse, eu gostaria muito que fosse, gostaria muito que todo mundo tivesse uma base digna de vida, né? Como eu tive e tenho. Outra coisa em relação a privilégio, que pouca gente tem e eu tive para fazer o que eu faço, foi um apoio familiar, né? Porque muitas vezes muitos pais e muitas mães rejeitam essa decisão, né? De filhos e filhas quando eles dizem, quero ser, sei lá, atriz de teatro, né? Quero trabalhar com dança ou quero trabalhar com quadrinhos. Normalmente isso é rejeitado dentro de casa. Você se sente só nessa luta. Eu não senti só, mesmo sentindo que muitas vezes meu pai e minha mãe não entendiam essa decisão. Mas aí vem um outro viés, assim, também importante, já que eu estou falando com um monte de estudantes, né? O que é que trouxe esse apoio também? O fato de eu ter sido a vida inteira um ótimo estudante. Eu sempre gostei muito de estudar, me dediquei muito, nunca fiquei de recuperação na minha vida. Estudei num colégio hiper careta, hiper quadrado, que foi o Colégio Cristos. Desculpa se tem alguém aqui do Colégio Cristos, enfim. É sempre um risco, né? Falar assim. Mas foi a vida inteira nesse colégio, mas era um colégio que ficava valorizando notas e tal, então eu ganhava medalhas, então essas coisas simbólicas que eu sempre fui muito questionador, nunca me senti confortável com isso, mas eu percebi que tal hora na minha vida isso foi útil, que foi quando eu larguei o direito para fazer quadrinhos. Quando eu tomei essa decisão, que foi uma decisão muito radical, eu senti, especialmente do meu pai, que ele não entendeu. Meu pai é advogado, ele sonhava que eu fosse levar o legado dele para frente. Então ele sofreu, mas ele lembrou assim, meu filho é um bom estudante, é sério, é dedicado. Então eu posso não estar entendendo o que ele está querendo, mas eu vou apoiar, né? Então isso fez muita diferença para mim também. Então é isso, assim, tem realmente, eu concordo que tem uma certa obsessão minha para qualquer pessoa para fazer quadrinho, acho que tem que ser um pouco obsessivo, assim, resiliente, raçudo, tudo isso eu reconheço, mas eu também reconheço um baita privilégio, sabe? Infelizmente, pela minha cor, né? Por eu ser homem, tudo isso torna esse caminho mais fácil. E eu não gostaria que fosse assim, mas infelizmente ainda, e a gente luta junto dessas pessoas. Fico até meio emocionado, Daniel, mas eu vou segurar aqui. Para que essas coisas mudem. Eu sei que para muita gente fazer quadrinho não é tão importante, mas eu faço quadrinho para que minha filha viva um mundo melhor do que o que eu vivi. É para isso que eu faço quadrinhos. É por isso, Daniel, que sua fala é importante para nós, porque nós estamos vendo como é a vida de um profissional que faz algo que não é possível imaginar, nem mesmo no multiverso, ele fazendo outra coisa. E que se você tivesse se encaminhado para qualquer coisa, engenharia, ciências ocultas, matemática, entendeu? Você iria virar quadrinista, é o seu multiverso, né? Por aí. Você poderia ser loiro, você poderia ser asiático, mas em todos eles você seria quadrinista. É importante que nossos estudantes, principalmente turmas de primeiro semestre, percebam a relação da profissão com o profissional. Não é uma relação mecânica. Não é mero treinamento. Não é somente vamos fazer algo para ganhar dinheiro. Isso é uma das questões.
Então, é importante, pessoal, que todos nós consigamos criar relações afetivas de presente, do passado e do futuro com aquilo que nós estamos executando na nossa vida profissional, intelectual. Não dá para separar. E você vê o resultado. Gente, o Daniel Brandão, ele tem reconhecimento entre os pares, ele tem reconhecimento, ele tem autoridade. É um momento muito importante o Daniel abrir o espaço da agenda dele para estar aqui. Isso é uma conquista para nós, porque ele tem esse reconhecimento, esse cabedal. Quando você segue o Instagram dele, você vê o diálogo que ele trava, o número de seguidores, você vê as empresas, né, que trabalham, atuam na área, dialogam com ele, a produção intelectual dentro e fora do Brasil. Então, tem resposta. Quando você está fazendo aquilo que você está correndo atrás, como ele falou, não é fácil. Não existe exatamente essa coisa de que todo mundo está na corrida partindo do mesmo lugar, nós estamos partindo de locais diferentes. E o segredo é a oportunidade também, né? Nós temos que ter essas oportunidades, em alguns momentos nós temos que fazer essas oportunidades, nós temos que abrir mão de coisas importantes, mas algumas dessas coisas não saem de nós nunca. Daniel, sou eternamente grato pela sua palestra, será mais uma de muitas que nós teremos daqui para frente. É sempre um prazer imenso esse grande aprendizado que você nos oferece. Infelizmente, o tempo está contra nós, sempre. E eu Mas deu tudo certinho, tudo que eu planejei, eu acho que deu certo. A gente conversou bem aqui. Foi fantástico. Entrego a você as palavras finais para nós encerrarmos a sessão. Tá, joia, Daniel. Então, as minhas palavras finais, como sempre, são de gratidão, né? Porque é uma imensa honra estar aqui também. Saiba que eu aprendo muito também estando aqui. E sempre vou, na medida do possível, aceitar seus convites, Daniel, porque eu gosto demais de você, das suas ideias. Também assisto suas palestras, não sei se você sabe, mas de vez em quando eu desenho escutando aulas e palestras no YouTube. E tem palestra sua lá junto com o pessoal da oficina de quadrinhos. E então já desenhei algumas vezes lhe escutando e é sempre muito bom. Né? Você é uma pessoa, um intelectual, uma pessoa sensível, um ser humano incrível e fã dos X-Men, né? Ainda é fã dos X-Men, Daniel? Mudou? Muito, muito fã, mas como os estudantes sabem, eu tenho uma coisa com o Homem-Aranha. Maravilha. Essa coisa é positiva? Gosta do Homem-Aranha? Ah, eu gosto, com certeza. Então eu tenho curtiu demais certeza o que eu último sou o filme, Homem-Aranha. Né? Pois, gente, amei essa manhã. Foi uma grande terapia para mim. Essa semana eu vou fazer terapia 2 vezes, né? Terça e quinta. Então, muito obrigado por me ouvirem e muito obrigado pela generosidade de todo mundo aí de ter ficado até o final, tá? Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, Daniel. Obrigado a todos pela gentileza e continuaremos, pessoal, com a nossa programação. Uma boa manhã e uma boa tarde para todos nós. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado. Até mais.